A princípio, o ocorrido parecia ser apenas um terrível acidente, mas ao longo do tempo revelou-se um duplo assassinato. Muitos expressam a ideia de que um carro, nas mãos do seu condutor, pode se transformar em uma arma, e para Mackenzie e Shirilla, seu veículo tornou-se nesse momento a única arma. Vidas jovens cheias de sonhos agora não existem mais, e para a família e amigos, a lembrança dos momentos felizes é a única presença constante, tingida pela tristeza da perda. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de casos criminais e sobrenaturais, se inscreve e ative o sininho das notificações. Assim você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Antes de irmos diretamente ao caso, vamos conhecer um pouco da história dos dois jovens que infelizmente perderam suas vidas neste trágico acidente. Dominic Anthony Russo, de 20 anos, nasceu no dia 24 de setembro de 2001 em Strongville, Ohio, nos Estados Unidos. Filho de Frank Russo e Christine, Dominic era o querido filho de uma família de 6 irmãos. Além de ser descrito como um tio maravilhoso, ele era conhecido por sua natureza dócil. Sua paixão era o basquete e, apesar de sua juventude, o seu pai o via como um empreendedor, pois Dominic estava iniciando sua própria linha de roupas, destacando-se por sua maturidade além da sua idade. David Flanagan nasceu em 11 de março de 2003, também em Ohio, e teve uma história diferente do seu amigo Dominic. Cresceu em um lar de adoção até 2012, junto com as suas duas irmãs mais novas, Divine e Dahlia. Aos 8 anos, foram adotados pelo casal Jamie e Scott Flanagan. David era profundamente amado e querido pelos pais adotivos e pelas irmãs. Demonstrava um forte vínculo familiar, sendo considerado extremamente prestativo e carinhoso. Descrito como um atleta talentoso, David jogou futebol na Strong High School, onde foi titular do time. Além disso, trabalhou como treinador de natação juvenil. Nunca permitiu que a popularidade subisse à sua cabeça, mantendo-se humilde e dedicado à sua família e às atividades que amava. David aspirava a se tornar barbeiro e realizar o sonho de possuir sua própria barbearia. Após a tragédia da perda do filho, os pais lançaram uma campanha de arrecadação de fundos com o propósito de auxiliar pessoas a frequentarem a escola de barbearia, como uma homenagem a David. As informações fornecidas pela promotoria apontam que o principal motivo de Mackenzie ter planejado esse trágico acidente foi o final do relacionamento com Dominic, que era o seu atual namorado na época. Segundo relatos, Mackenzie era descrita como uma pessoa tóxica, tendo ameaçado o namorado em diversas ocasiões. Embora haja poucas informações sobre a própria Mackenzie, sabe-se que ela era uma jovem que expressava o desejo de aproveitar a vida ao máximo, sendo caracterizada como egoísta e manipuladora, onde alguns indícios sugeriam que ela provavelmente pertencia a uma família que, de alguma forma, ignorava ou amenizava o comportamento preocupante de sua filha. Perante o juiz, a mãe de Mackenzie alegou que sua filha sofria de uma doença cardíaca que a fazia desmaiar, tentando, inclusive em seu depoimento, justificar o acidente, que resultou na morte de 2 pessoas. Além disso, foi mencionado que Mackenzie tinha o hábito de usar drogas. Agora, exploraremos como os eventos ocorreram naquela terrível noite de 2022. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã do dia 31 de julho de 2022. Quando Mackenzie acelerou seu Toyota Camry e colidiu com um grande prédio de tijolos em Cleveland. No veículo, ela estava com seu namorado Dominic e o amigo do casal David. Mackenzie, que na época tinha 17 anos, conduzia o veículo e dirigiu em direção à parede a uma velocidade de 160 km por hora. Todos os três haviam ido à casa de um amigo naquela noite para fumar maconha, e durante o trajeto o casal iniciou uma briga. De acordo com registros no processo, a briga verbal do casal escalou para proporções maiores. A adolescente, que estava sob efeito de drogas, acelerou o carro em direção a uma parede de tijolos em uma velocidade extrema. O trágico acidente resultou na perda de 2 vidas e marcou uma noite que começou como um encontro entre amigos. Devido ao acidente ter ocorrido durante as primeiras horas da manhã e a rua ser considerada deserta, a polícia foi acionada e só chegou aproximadamente 45 minutos depois. Ao chegarem ao local, depararam-se com um carro destruído e os airbags totalmente acionados. Os 3 ocupantes estavam inconscientes e sem respirar, presos no veículo. Mackenzie foi levada a um hospital local
ainda com vida, enquanto Dominique e David foram declarados mortos no local do acidente. Após o ocorrido, algo parecia não se encaixar no quebra-cabeça. Os pais de Mackenzie, em seus esforços, buscaram preservar a imagem da filha e não demonstraram empatia pelas famílias das vítimas. Esse comportamento levantou questões adicionais sobre o acidente e suas circunstâncias. O que mais importava para os pais de Mackenzie parecia ser assegurar que não houvesse suspeitas sobre ela. No mesmo dia do acidente, Christine, a mãe de Dominique, conversou com a mãe de Mackenzie e notou um comportamento peculiar. A mãe da jovem parecia mais preocupada com a reputação da filha e possíveis rumores que levantassem suspeitas do que com os familiares das vítimas. Para surpresa ou não de ambas as famílias, os boatos provaram-se ser verdadeiros. O comportamento da mãe de Mackenzie, que parecia estar focada em proteger a imagem da filha, levantou dúvidas adicionais e a resposta das autoridades. A priorização da reputação e a falta de empatia com as famílias afetadas contribuiu para um clima de desconfiança e um desconforto entre os envolvidos. A perícia no carro de Mackenzie revelou não apenas a alta velocidade em que ela dirigia no dia do acidente, mas também a rota cuidadosamente planejada que ela fez 3 dias antes do acidente. Embora as evidências sugerissem uma ação premeditada, Mackenzie não assumiu a culpa e afirmou não ter lembranças do acidente. Em uma tentativa de evitar suspeitas dos seus ex-sogros, ela enviou uma mensagem para a mãe de Dominique, expressando que só se recordava de ter virado uma rua com seu carro, afirmando não ter lembranças após esse ponto. A estratégia de Mackenzie para distanciar-se dos eventos daquela noite levantou mais questões sobre a verdade por trás daquele trágico incidente. A mãe de Mackenzie afirmou que sua filha foi diagnosticada em 2017 com uma doença que causa tonturas e desmaios, sugerindo que isso poderia ter causado o acidente. No entanto, os investigadores e promotores do caso descartaram completamente essa hipótese. Eles destacaram que mesmo que Mackenzie experimentasse uma tontura, ela poderia acionar o freio e tentar parar o carro, evitando um acidente, ao invés de acelerar. O fato de Mackenzie ter sido encontrada desacordada e com o pé no acelerador levantou dúvidas sobre a alegação da mãe e acrescentou complexibilidade ao caso. A relação entre Mackenzie e Dominique era, como mencionado anteriormente, turbulenta. Ela o havia ameaçado várias vezes, invadido a casa dele e chegado até mesmo a ameaçar bater o carro com ambos dentro, entre outras situações. Testemunhas descreveram o relacionamento como extremamente tóxico, principalmente por parte dela. Sempre que Dominique tentava encerrar a relação, Mackenzie recorria à manipulação para reatar o namoro. Segundo a juíza do caso, o crime foi motivado pelo fato de Dominique não querer continuar a relação. Mais uma vez, Mackenzie, chateada com a decisão, teria cometido esse ato extremo. A recusa em aceitar o fim do relacionamento levou a um cenário em que, infelizmente, ela optou pela trágica expressão do "se não ficar comigo, não ficará com mais ninguém". Não há dúvida de que isso aconteceu por causa do relacionamento com Dominique, e a intenção da ré era claramente acabar com isso, levando consigo todos que estavam no carro, afirmou Tim Trump, representante do Ministério do Condado de Cayuga. Ele adicionou que o amigo David estava lá simplesmente porque se sentou na cadeira errada. O que chamou a atenção da família de Dominique e até mesmo do júri foram algumas publicações, talvez feitas por Mackenzie, declarando seu amor por Dominique no obituário dele. Ela expressava saudades da risada, do sorriso perfeito e da energia ao seu redor todos os dias, desejando que fosse algo físico. Essas postagens durante o julgamento contrastavam com Mackenzie presente, uma jovem totalmente fria e indiferente aos sentimentos dos familiares das vítimas. Ela demonstrava preocupação apenas consigo mesma, tratando todo o processo como um jogo, sem considerar as consequências para as famílias afetadas. 2 semanas antes do acidente, Mackenzie supostamente ameaçou bater o veículo enquanto dirigia com Dominique, devido a uma discordância entre eles. Dominique, preocupado com a situação, ligou para a mãe e pediu para ser buscado. Durante uma chamada telefônica com Dominique, um amigo escutou Mackenzie falar: "Vou bater esse carro agora mesmo". No dia 4 de novembro, Mackenzie foi presa por aproximadamente um ano. Ela permaneceu detida em um centro de detenção juvenil, enquanto o caso era elaborado pela defesa e pela promotoria. Ela foi acusada por duplo homicídio qualificado, arrombamento, tráfico de drogas e outros crimes relacionados que levaram ao acidente.
O processo legal visava responsabilizá-la pelos eventos que resultaram na perda das vidas e nas circunstâncias que aconteceram o trágico acidente. Em uma audiência realizada em abril de 2023, Mackenzie participou por chamada de vídeo e em todo o tempo declarou-se inocente. Durante essa audiência, o juiz fixou sua fiança em US$ 500.000 e emitiu uma ordem proibindo tanto ela quanto seus familiares de entrar em contato com os familiares das vítimas. A audiência seguinte aconteceu no dia 19 de julho de 2023, quando o advogado de acusação propôs um acordo judicial. Nesse acordo, a acusação solicitou que Mackenzie se declarasse culpada de duplo homicídio e porte de drogas. Foi explicado que, caso ela não aceitasse o acordo, seria julgada como adulta e enfrentaria 12 acusações, com a possibilidade de receber uma pena de prisão perpétua. Apesar dessas considerações, Mackenzie optou por não aceitar o acordo proposto. No dia 7 de agosto de 2023, o julgamento de Mackenzie teve início. O julgamento não foi conduzido por um júri popular. O juiz seria o único responsável por decidir sua sentença final, culminando na sentença de prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 15 anos para Mackenzie, que agora tinha 19 anos. Durante o julgamento, Mackenzie não testemunhou, mas leu em lágrimas uma declaração às famílias da vítima. Ela expressou seu pesar dizendo: "Sinto muito. Espero que um dia vocês possam ver que eu nunca deixaria isso acontecer ou faria isso de propósito. Eu gostaria de poder lembrar do que aconteceu. Éramos todos amigos. Dom era minha alma gêmea. Eu gostaria de poder tirar toda a sua dor. E a minha família, obrigada pelo apoio e todo o amor que vocês me dão. Eu amo muito todos vocês", disse ela soluçando. A juíza Nancy Margaret fez uma descrição impactante antes de proferir o veredicto. Ela afirmou que Mackenzie tinha uma missão, na qual executou com precisão naquele dia específico, e essa missão era a morte. A juíza ressaltou que Mackenzie tomou a decisão calculada ao dirigir naquela manhã, escolhendo um momento em que não havia muitas pessoas ao redor, em uma estrada escura onde normalmente ela não passava. Antes da sentença ser anunciada, os parentes das vítimas deram declarações emocionadas no tribunal. Um deles expressou sua gratidão por Mackenzie ainda estar viva, mas destacou que Dominique e David tiveram seus futuros, esperanças e sonhos roubados. A mãe de Dominique acrescentou que Mackenzie não teve piedade nem de Dominique nem de David, e concluiu dizendo: "Só Deus nesse momento pode ter misericórdia de sua alma." Essas declarações ressaltam a dor profunda das famílias, que sentiam diante da tragédia causada por Mackenzie. Esse foi o caso de hoje. Se você gostou, comente e compartilha. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.